Olá, sou a doutora Cecília Pimenta, médica, ginecologista e médica da longevidade. Hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas perguntam muito: o que é menopausa e o que é andropausa? Parece simples, mas até hoje eu tenho pacientes que falam: doutora, eu não tenho menopausa, eu nunca tive ou eu já passei da menopausa. Se palavras como essa ainda existem, é porque nós precisamos de algumas informações até básicas, né? Menopausa, gente, e andropausa são fases da nossa vida. A ciência diz que nosso DNA é para 120 anos, então nós nascemos com um tempo determinado. Porém, para chegar aos 120 como 20, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo. E menopausa e andropausa, que significa o declínio hormonal, são fases que acontecem na nossa vida quando os nossos hormônios vão acabando, né? Na mulher, por exemplo, a menopausa da brasileira é entre 45 a 52 anos. E no homem, quando começa a haver o declínio hormonal? Já sabe que depois de 35 anos, testosterona do homem começa a declinar. Na mulher, quando existe a última menstruação e depois um ano sem menstruar, aí sim é menopausa. O que antecede isso, aqueles outros sintomas que nós vamos citar daqui a pouco, é a chamada fase climatério. O declínio hormonal não é só de hormônios sexuais, por exemplo, progesterona, estrogênio, testosterona. Os nossos hormônios são como uma orquestra que tem que estar afinados todos eles. Nós precisamos entender que existe uma gama de hormônios que nós precisamos trabalhar com eles desde da juventude, desde a adolescência. Porém, quando começa a ter sintomas como queda de libido, falta de vontade, por exemplo, de namorar, no homem falta de ereção, a vagina seca, não consegue ter relacionamento mais, isso já é porque está muito adiantado, houve um declínio que poderia ter sido interceptado muitos anos antes. Desde os 35 anos, nós precisamos ver que existe um declínio, tanto no homem quanto na mulher, importantes hormonais. Mas quais outros hormônios que nós precisamos fazer a modulação? Você precisa pensar no seu hormônio D, precisa pensar no cortisol, no DEA, na insulina, no TSH, aí sim também na testosterona, progesterona, estrogênio, enfim, é uma gama de hormônios que nós precisamos modular, dosar eles no sangue e ver como que é aquilo que está em desordem, em desarmonia no nosso corpo. Quais os sintomas que acontecem quando a gente já começa a sentir essa falta hormonal? Por exemplo, fadiga, desânimo, queda de cabelo, unhas fragilizadas, dores articulares, insônia ou sono que é picado, sono de uma qualidade ruim. Às vezes vai fazer um exercício e não consegue, pele seca. Aí sim também as partes quando já chega, né, a queda da libido, a vagina seca, um desânimo de ter relacionamento, perda da memória, tudo isso são sinais de que seus hormônios já estão em deficiência e nós precisamos acudir isso. Então, não é só dizer: ah, mas eu já estou numa idade que não adianta fazer mais nada. Não, o nosso corpo, em qualquer momento que você atuar, ele reage favoravelmente. Agora é o momento de agir, agora é o momento da sua vida que você precisa atuar decisivamente para interceptar doenças no futuro. Dr. Max Gerson, um médico alemão, ele dizia: o corpo é uma máquina perdoadora. Você começa a agir a favor dele, imediatamente ele trabalha a seu favor. Nós temos a substância viva, nós estamos vivos, então nós precisamos tomar atitude. Agora, saúde é um conjunto de atitudes que faz a diferença na sua vida. Ah, mas a minha genética não é boa. Gente, genética atua de 2 a 5% na nossa saúde. O que influencia é a epigenética, aquilo que você faz ao redor disso, para que você possa interceptar as doenças antes delas acontecerem. Então, uma noite saudável de sono, uma alimentação saudável, exercícios físicos,
reposição de suplementos e vitaminas e sais minerais e também a modulação hormonal. Tudo isso é um conjunto que vai fazer você chegar até 120 como 20. Gostou? Então compartilhe esse vídeo para que as pessoas também saibam que a vida é cheia de fases, mas que podemos mudá-las com as nossas atitudes de saúde.